Você vem se sentindo irritado, nervoso e com sintomas constantes de ansiedade? Saiba que isso pode ser um sinal de estresse crônico e você não precisa mais passar por isso. Então, nesse vídeo, a gente vai deixar aqui algumas dicas de como que você consegue melhorar essa situação. Sim. Eu sou a Leide. Eu sou a Gabi. Contextualizando aqui o que é o estresse, é uma reação, né, do nosso organismo frente a mudanças ambientais, situações desafiadoras, a qual o nosso corpo precisa se preparar para lidar com aquelas situações, a qual ele vai ter respostas emocionais, cognitivas e fisiológicas. E aí quando a gente se depara com alguma situação que ela seja de alto risco, ou até alguma situação de circunstância da vida que a gente não consegue ter recurso suficiente para lidar, nosso corpo ele já entra num estado que chama luta ou fuga. Então ele já começa a se preparar para fazer estoques de energia dentro do nosso organismo para conseguir lidar com essa situação. E ele faz isso através de disparos de hormônios como cortisol e também a adrenalina. E é através de todo esse processo que a gente consegue ter recurso suficiente para lidar com o estresse. E esses recursos eles vão se dar através de alguns estágios. E é muito importante a gente entender eles para até mesmo você conseguir o automonitoramento e ficar alerta ao seu estado de saúde, ao seu estresse. O primeiro é o estado de alerta, que é o início de tudo. É quando realmente o seu corpo ele começa a se preparar para enfrentar aquela situação. É o início das reações emocionais, cognitivas e fisiológicas diante de um desafio. E o segundo estágio é a resistência. Então, aqui nosso organismo já começa a perceber que a energia começa a diminuir, e aí por isso ele busca novos recursos de energia, que é através desses disparos de novos neurotransmissores. Sim, e o último estágio é a exaustão, que é quando o nosso corpo já utilizou todo o nível de energia, ele não tem mais recursos para se preparar para a situação, então ele entra na exaustão e aí o estresse crônico, que é uma fase que a gente não pode deixar chegar, porque depois disso o corpo ele nunca mais volta a ser o mesmo, porque os recursos foram todos esgotados. E é importante destacar aqui a preocupação que vem por trás desse último estágio, que são as consequências. Então, a gente começa a observar consequências cognitivas, então, falha na memória, na atenção, uma maior dificuldade de conseguir lidar com circunstâncias simples da vida. A gente também pode observar um aumento da ansiedade, humor deprimido, e também isso pode trazer consequências fisiológicas no futuro através de algumas doenças, como a hipertensão, úlceras e várias outras consequências que podem vir por conta desse excesso do estresse. Sim, e muitas das vezes a gente não consegue perceber que a gente tá em um estado de estresse, a gente vai deixando a vida aí, quando pensa que não, né, como assim que eu, né, deixei a minha vida chegar nessa situação? Conversando com a pessoa falou, esses dias conversando com a pessoa me disse, mas Leide, eu vou no médico, o médico fala assim, tem que eliminar seu estresse, e que estresse que ele tá falando? Eu conheço, né, essa pessoa, então, não dorme bem, não se alimenta bem, tá enfrentando uma situação de muito estudo, então se essa pessoa ficar nesse estilo de vida por muito tempo, ela vai chegar na fase da exaustão, porque o seu corpo vai utilizar todos os recursos ali para lidar com aquilo, e aí ela pode entrar num estresse crônico, né? Então a gente não pode deixar chegar nesse nível. E esse exemplo que você trouxe encaixa em um dos tipos de estresse, porque existem dois. Então, um dos tipos é o biológico, porque quando a gente entra no estado que essa pessoa que você comentou entrou, que é de escassez das nossas necessidades básicas, que é a escassez de uma boa alimentação, sono, não praticava esporte, nosso corpo ele já começa a entender isso como uma ameaça, como um estado de estresse, porque sem esse conjunto, dificilmente a gente consegue sobreviver de uma forma saudável, de uma forma coerente. Então, por isso que ele já começa a gerar essas respostas e as consequências. Sim, e tem o estresse psicológico subjetivo que vem muito das nossas interpretações de como a gente lida com uma situação.
Por isso, aquilo que é estressante para uma pessoa pode não ser para outra, né? Porque depende muito de como ela enfrenta a situação, de como ela interpreta a situação. Às vezes, o que é de estresse na minha vida pode não ser de estresse na sua. E aí, essa parte é um pouquinho individual de cada pessoa. Porque depende da experiência de vida que ela teve, de recursos que ela foi adquirindo ao longo do tempo, né? Perfeito. Isso é verdade. Inclusive, é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado na comunicação, porque às vezes a gente reage com alguém com uma certa impaciência, porque fala, nossa, mas é tão simples resolver isso, por que você não resolve? Por que você não consegue evoluir nessa parte? Mas é porque ela não teve recursos suficientes, né, para conseguir lidar com aquela situação. E existe, sim, pessoas que são mais vulneráveis a ter estresse, né? E essas pessoas precisam estar em alerta, novamente, de novo, para não chegar nessa parte do estresse crônico. As mulheres, né, elas estão ali no topo do grupo de vulnerabilidade devido mesmo à demanda que nós temos, né? Então, é uma demanda maior, questão de família, casa, filhos, trabalho, né? O autocuidado. Então, acaba se sentindo sobrecarregada de ter que equilibrar esses pratinhos. Por isso que nós, mulheres, também somos as pessoas mais propensas a ter transtorno mental, né? Porque a carga acaba sendo um pouco maior. O nível de cobrança e autocobrança. Sim. É muito maior. Tem também um outro público que que são aquelas pessoas que se dedicam a um nível extremo ao trabalho. Essas pessoas, elas acabam tendo também um alto nível de cobrança e de entrega e de busca por resultados de uma forma muito intensa. E, claro, dependendo ali do ramo que essa pessoa trabalha, também tem uma pressão externa muito grande, ela acaba se entregando para tudo isso. E a consequência também é entrar num estado de alto nível de estresse e a consequência também pode ser um possível burnout, que Perfeito. é entrar nesse nível de estresse crônico vindo do ambiente de trabalho. Sim, e trabalhos também que envolvem grande responsabilidade com a vida de outra pessoa, como médicos, enfermeiros, bombeiros, até mesmo piloto de avião, né? Porque é um trabalho que exige muito mais atenção, porque o errar, né, é muito complexo nessas áreas, né? Porque tá envolvendo outras vidas. Então, são pessoas que vivem mais em estado de alerta. Então, o estresse, ele acaba sendo mais fácil a ser desenvolvido. E o outro fator de vulnerabilidade é o estilo de vida que a pessoa vive. Então, aquela pessoa que tem um trabalho em excesso, que concilia várias demandas, que vive nesse alto nível de estresse e não consegue conciliar com outras coisas para equilibrar esse nível, ela tem maiores chances também de entrar nesse estágio do estresse crônico. Porque, como a gente viu, o estresse é uma reação natural do nosso corpo, todo mundo passa por esse processo, pelo menos ali em alguns momentos da vida. Isso é normal. A questão é o quanto que a pessoa continua sendo exposta com muita frequência, às vezes diariamente, a esse mesmo nível. Então, por isso que é importante olhar o estilo de vida para entender o quanto que essa pessoa tem conseguido equilibrar. Sim. E já pensando aqui em algumas dicas práticas de como ajudar a diminuir esse nível de estresse, o primeiro ponto que é crucial de ser avaliado é um conjunto de três habilidades, que é a gente conseguir cuidar do nosso sono, então de ter ali um mínimo de horas de descanso, de ser um sono com qualidade. Para isso, hoje em dia existem técnicas de higiene do sono que podem ser feitas para conseguir ter esse sono melhor. A alimentação, então de ter uma alimentação equilibrada, de ter a maior consciência daquilo que você está ingerindo. E um outro fator que é a prática de esporte. A prática de esporte ela é muito rica para nos ajudar a manter a nossa dose diária de endorfina, que é aquele hormônio do prazer que traz para a gente essa sensação de satisfação. Então, conseguindo unir esses três pontos, a pessoa ela consegue trazer esse equilíbrio dentro da vida dela. Isso que você falou é legal, porque esses três pontos é justamente, né, um dos motivos do estresse, né, que você falou do estilo de vida. Quando a gente tá falando sobre transtorno mental, a gente também fala muito sobre essa questão do sono, da alimentação, da atividade física, que também, né, muito estresse leva aos transtornos mentais. Então, é o pilar mesmo. É o principal. E uma coisa leva a outra, né? Não tem jeito. Tanto que sempre quando eu recebo alguém do meu consultório, dentro do meu mapeamento, eu já
entendo como que estão essas 3 coisas. Sim. Porque se eu percebo que tem algo que não está em equilíbrio, é um dos nossos objetivos principais, conseguir Primários. equilibrar essa parte, porque Sim. aí onde está a questão para uma Sim. saúde mental Né? mais coerente. Isso, perfeito. E o limite, estabelecer limites, porque o estresse, ele também está muito relacionado à sobrecarga, né? Porque se você tem muito sobrecarga, ou seja, você vai precisar de mais energia. A gente está entendendo muito bem nesses estágios. Então, o que você banca? Quais limites que você precisa pôr na sua vida? Muitas das vezes a gente gosta, assim, de agradar as pessoas, de fazer favor. Quem é que não gosta? Mas entender se a gente banca. Porque quando envolve a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida acadêmica, né? Como é que é equilibrar todos esses pratinhos? Então, é muito importante você entender até onde você consegue ir, né? Às vezes, falar um não para um chefe, falar um não para um amigo, né? Para você entender realmente aquilo que você banca ou não banca. Saber falar não é Sim. essencial nesse processo todo. E também você saber resolver os seus problemas do dia a dia. Não deixar para o dia seguinte, mas você conseguir agir com uma maior praticidade de resolver aquilo que precisa ser feito. E não ficar ruminando ou se preocupando em excesso com uma questão que talvez ela seja até simples de ser resolvida. Sim, perfeito. A questão da meditação e respiração ajuda muito. Às vezes a gente tá, sabe, naquela pilha de nervosismo, de estresse, e pode parecer muito senso comum, mas isso na prática faz toda a diferença. Naquele exato momento, você se retirar, fazer uns 5 minutos de meditação e respiração, você vai ver como muda ali a sua volta para aquele ambiente que talvez está te gerando um pouquinho mais de irritabilidade. E um outro fator que eu percebo que é muito comum também são pessoas muito ligadas ao perfeccionismo. Então, ficam com aquela cobrança excessiva de ter que fazer, de ter que fazer, de ter que produzir. É sempre naquele alto nível de necessidade de se sentir produtivo dentro também de um conjunto de perfeccionismo, porque não basta produzir. Tem que Sim. sempre superar as expectativas. E isso faz com que a pessoa fique muito tempo ali naquela adrenalina, e que não dá um descanso para o corpo reagir. E conseguir respirar, conseguir viver em atenção plena, conseguir fazer coisas que são importantes também. Então, tomar cuidado com esse nível do perfeccionismo também é um ponto-chave para conseguir equilibrar esse nível de estresse. Você tá falando de mais um outro ponto, que se a gente é muito perfeccionista, a gente acaba exigindo mais de energia do nosso corpo, né? Por isso dessa exaustão, isso é muito importante. E aí algumas pessoas perguntam, mas existe estresse bom? Sim, existe estresse bom. Para o nosso músculo ele ganhar corpo, ele precisa passar por um estímulo de estresse. Com isso, que é através da atividade física. E aí, com isso, ele é estimulado e a pessoa consegue ter ali uma melhor definição corporal, e isso também traz resultados para a própria saúde. Um outro exemplo de um estresse positivo é quando a gente vai passar por alguma avaliação, vai fazer alguma prova ou fazer alguma apresentação, e aí dá aquele pico de estresse que gera aquela adrenalina que coloca a gente em movimento. Então, essa adrenalina, ela acaba incentivando com que a gente busque por mais estudo, que a gente se prepare mais, que a gente esteja ali de fato pronto e se sentindo confiante para fazer aquela prova ou para fazer aquela apresentação. Então, nesse caso, a gente pode considerar também como sendo um estresse bom. Ou seja, a gente também precisa do estresse, e o estresse, ele fez a nossa espécie evoluir, né? Então, a gente precisa do estresse para sobrevivência, mas se atentar aos estágios para a gente não deixar chegar na exaustão. Isso. Então, espero que vocês consigam colocar em prática essas dicas, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau. Tchau.